Salve, salve, empreendedor pet! Um abraço a todos! Salve, empreendedor pet! Ricardo de Oliveira, hoje com uma visita especial. Eu vou entrevistar um especialista em seguros para negócios pet. Jefferson Nobre, muito obrigado, meu querido, por estar aqui com a gente. Eu tenho recebido, gente, muitas perguntas a respeito de seguros para negócios pet, né? Vou montar o meu banho-tosa, meu pet shop, minha clínica, minha creche e sinto que preciso ter um seguro. Que tipo de coberturas eu tenho que ter? Então eu trouxe o Jefferson aqui para tirar essas dúvidas para a gente. Então, Jefferson, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E me diz uma coisa, quais são as coberturas básicas que um negócio varejista em geral precisa ter para iniciar as suas atividades? O que precisa cobrir? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade e elogiar pelo trabalho que você tem feito por esse mercado, que tem crescido tanto, com pessoas assim, com conhecimento, que a gente vai crescer e mostrar o potencial do mercado pet aí. Isso aí. Bom, respondendo a sua pergunta, todo estabelecimento é importante que ele tenha eu chamo de 4, 5 coberturas principais, tá? A principal, como não pode deixar de ser, é a básica, é a cobertura de incêndio, ela que vai cobrir qualquer, seja por qualquer motivo, um incêndio no local. Então, a gente costuma pedir que cubra, né, não só o estabelecimento como um todo, tá? O terreno você não perderá, mas todo o estabelecimento para se reconstruir e também todas as mercadorias, ou seja, que atenda também o conteúdo, não só a estrutura, tá? Essa é a primeira cobertura. Segunda cobertura que é muito importante de se ter é os danos elétricos. No caso de um estabelecimento como esse, é muitos equipamentos que você vai ter lá e caso venha dar um curto e perder todos eles, você vai ter um prejuízo enorme se não tiver a devida cobertura. Com relação à terceira cobertura, também muito importante, como qualquer prestação de serviço e também comércio, ter a responsabilidade civil, ou seja, você vai estar recebendo pessoas no seu estabelecimento e nesse caso até um pouco mais agravante, porque não é só seres humanos, você também receberá os animais que terão que ter todo esse suporte. Também trabalhamos com a questão de roubo e furto, ou seja, também se você precisar, numa eventualidade de alguém entrar ou até mesmo no local, em estabelecimento, em horário aberto, em horário comercial, ter essa cobertura, tá? É bacana que você tenha essa quarta cobertura. A quinta cobertura a gente trabalha, é um pouquinho mais difícil de ser analisado, porque ela é responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela é com relação ao que ocorre dentro daquele estabelecimento, tá? Então, se houver qualquer dano, é preciso ter essa cobertura, tá? Então, são as 5 coberturas que são as mais importantes hoje. Quando a gente fala do mercado pet, a gente vê uma necessidade a mais. Então, algumas seguradoras trabalham com especificações dentro dessas coberturas, que eu posso falar em breve. Ok. Então, vamos por partes. Quando você fala de incêndio, a gente está falando só do imóvel ou está falando das mercadorias que estão lá dentro também? No estoque, equipamento, tudo que está lá? Então, importante mencionar isso. Você pode fazer a cobertura somente do seu local, a estrutura. Porém, se acontecer de pegar fogo, você só vai ter cobertura daquilo. Então, é sempre importante, eu acho sempre necessário você ter um controle para que cubra todo o seu risco. Então, você pega não só a cobertura para restabelecer, para criar aquele novo local de trabalho, mas também repor tudo que foi perdido naquele incêndio. Eu estou dizendo de todas as mercadorias, seja um pequeno ou grande estoque, você vai ter um prejuízo caso você não tenha essa cobertura. Então, é importante até para recomeçar o seu negócio, ter essa devida cobertura de todo o estabelecimento. Seria basicamente isso. Entendi. E quando a gente fala de danos elétricos, você tem, por exemplo, um consultório, uma clínica que aplica vacinas, tem lá as vacinas acondicionadas dentro de um ambiente refrigerado. As vacinas que eventualmente forem perdidas, elas também podem ser cobertas aí nesse seguro? Excelente pergunta, Ricardo. Com relação a esse risco, não é algo que as seguradoras acabam criando coberturas diferenciadas para atender os riscos, porque não é todo local que há necessidade, mas nesse caso, sim. No caso de um dano elétrico que danifique a câmara fria, onde ficam as vacinas, e venha danificar as vacinas, sim, você terá não só a cobertura para restabelecer o funcionamento ou a reposição daquele equipamento eletrônico, como também tudo que foi perdido graças àquele equipamento ter sido danificado. Então, assim, você cobre não só o que foi o dano elétrico mesmo, mas sim o que o dano elétrico causou. É bem importante. Entendi. E quando a gente fala de furtos e roubos, tem
obviamente, os produtos que podem ser roubados lá dentro, tem equipamentos que podem ser roubados lá dentro, e isso tudo está coberto dentro do seguro também, né? Correto. Com relação ao roubo, é importante também até mensurar que você pode fazer a cobertura de valores. Hoje em dia não se trabalha tanto com dinheiro espécie, né? Mais com cartões, então o risco hoje já não é tão grande como no passado, mas ainda existe. E também o roubo de tudo que está lá presente, de mercadoria, até mesmo num risco, de repente, de um animal que está lá. Então, assim, a gente tem mercadoria de grande valor normalmente num pet shop, num mercado desse. Então, sim, tem cobertura. Importante também, em alguns casos, mencionar quando acontece o trabalho fora Verdade. fora do estabelecimento. Então, assim, pensando nisso, algumas seguradoras vendo essa necessidade, essa realidade de muita prestação de serviço a domicílio, também estender essa cobertura não só para o estabelecimento, mas também em período de prestação de serviço fora do local de trabalho. Então, se eu tenho um pet shop móvel ou se eu tenho um pet shop que também presta serviço em domicílio, eu posso segurar equipamentos todos lá, o soprador, o secador, tudo que está dentro das ferramentas que ele precisa para fazer o serviço. Correto. Tem essa cobertura específica para alguns equipamentos, como alguns mencionados aqui para você. É importante estabelecer essa cobertura e mostrar que estou me adequando à sua necessidade. Então, sim, eles pensaram exatamente nessa questão de você estar prestando aquele serviço e numa eventualidade ter até mesmo o seu equipamento de trabalho, o veículo, né, que transporta roubado, e ter essa cobertura. Porque normalmente quando você faz o seguro do seu próprio automóvel, você não coloca a cobertura desses equipamentos. Eles têm que ser contratados de outra forma e é nesse seguro que você vai conseguir cobrir esses equipamentos que faz esse trabalho, essa prestação. E aí vamos falar agora de seguro de responsabilidade, que você mencionou. Quando o seguro de responsabilidade, talvez muitas pessoas não entendam o que é. Explica melhor o que é o seguro de O responsabilidade. seguro de responsabilidade civil, ele é definido em duas partes, tá? Ele pode ser feito pelo profissional, ou seja, alguém que tenha uma devida profissão e que preste serviço em alguns locais e faça dessa forma. E também tem o seguro de responsabilidade civil do estabelecimento. O que significa isso? Que qualquer pessoa que fale em nome do estabelecimento, lógico, devidamente registrado ou com algum vínculo com o estabelecimento, ele terá as coberturas necessárias caso tenha algum erro, uma falha, né, que é natural. O ser humano acaba, de repente, acontecendo, às vezes por omissão, por não faltar com atenção, qualquer motivo desse, desde que não haja dolo, ou seja, não haja intenção de fazer um dano. E isso também é legal e bastante interessante, que no caso das clínicas pets, pet shops, também estabelecer isso não só para os seres humanos, mas também para os animais. Sim. Então, no caso de uma perda de um animal, no caso de uma falha que machuque o animal, então assim, vai atender também. E até sendo assim um pouco mais concreto no que eu quero dizer, no caso do óbito do animal, até mesmo a reposição do animal, tá? Pelo valor de mercado da espécie. Então assim, lógico que isso não vai substituir como um todo, né? Porque a gente tem envolvimento com os animais, porém é o mínimo que se espera de um estabelecimento quando acontece isso. Sim. E falando então no português claro, se eu tenho um banho tosa e por algum motivo, enquanto eu estava lá prestando o serviço, né, dando banho, tosando o cachorro foi lá e faleceu, então de repente não foi preso direito, ele fugiu na rua, foi atropelado. Então esse tipo de seguro vai cobrir esse tipo de fatalidade. Eu tentei não ser tão trágico, mas você está acostumado com o seu público. É que acontece, infelizmente acontece. Nós né? temos que alertar sempre assim. Eu brinco às vezes que corretor de seguro, para vender e mostrar a realidade, tem que ser dessa forma, ainda mais quando a gente fala de vida. É importante que seja dessa forma mesmo. Então assim, pode acontecer, é um risco do negócio, então é importante você ter essa cobertura e essa cobertura de RC, estabelecimento, responsabilidade civil de estabelecimento, ela é exatamente para atender isso, tá? Não só isso, mas também alguma coisa que venha lesar um cliente, seja um piso molhado no estabelecimento que a pessoa escorregou, se machucou. Sim, então assim, não é só o risco com os animais, existem umas variáveis de risco. Enquanto você abre as portas do seu negócio para receber pessoas, você está aberto a possibilidades de risco. Espera-se que não aconteça, mas tem a possibilidade.
Tá? E assim como também o seguro para furto e roubo para equipamentos, esse seguro de responsabilidade civil também pode ser estendido para quando você vai prestar um serviço fora do seu estabelecimento, na residência do cliente, por exemplo? Essa pergunta é importante até estabelecer em duas vias, tá? Então, se você tem os seus funcionários registrados que vão prestar um serviço de banho e tosa e em seu nome, sim, eles estão devidamente cobertos fora do estabelecimento, porque eles estão prestando serviço em nome daquele CNPJ, mesmo que não esteja lá dentro. Uhum. Com relação a um prestador de serviço que faz trabalhos eventuais, é importante que ele tenha um contrato definido com você, tá? Não pode ser informal, porque se não consigo comprovar vínculo, não tem como eu justificar que ele fez isso em seu nome, entendeu? Então, assim, para evitar os problemas de não recebimento e até mesmo uma justificativa de fraude, é importante ter bem estabelecido isso. Em alguns casos, é bem comum que as clínicas não tenham o seu próprio veterinário, então terceirizam ou pegam algum profissional e faça isso. Importante também que o seu profissional tenha essa cobertura, tá? Contratada como RC profissional. Se ele trabalha com exclusividade para você, que tem um contrato estabelecido de exclusividade com você e coloque na pólice de risco empresarial como um todo na cobertura de responsabilidade civil de estabelecimento. Caso não, uma cobertura de estabelecimento uma cobertura de RC profissional, ou seja, de todas as atividades daquele profissional, e aí ele pode estender para outros locais que ele trabalha, não só para você. Então, vamos lá. A boa parte dos pet shops que tem também um consultório clínica junto, existe uma relação ali de CNPJ para CNPJ, ou seja, o CNPJ pet shop com o CNPJ do médico veterinário que está ali prestando serviço para ele, independente se for exclusivo ou não. Nesse caso, o RC tem que ser contratado pelo pet shop ou pelo veterinário? Então, nesse caso, é recomendável que o profissional tenha o seu próprio RC, tá, contratado, porque aí ele vai estar coberto de todos os riscos que ele fizer. Se por acaso ele trabalhar com estabelecimentos que ele tem um contrato de prestação de serviço bem definido, pode ser mantido na cobertura? Pode ser mantido, tá? Porém, essa cobertura vai se estender somente enquanto ele estiver em trabalho para você e naquele estabelecimento, não fora. Porque como ele não tem vínculo com você diretamente, ele vai ter que responder somente naquele local. Então, por isso que é importante você, profissional também dessa área, ter o seu próprio seguro de RC profissional, caso você não tenha um vínculo empregatício com nenhuma desses estabelecimentos. Porque aí você vai estar abrangindo todas as suas atividades fora, então é bem importante estar coberto nesse sentido. Muito bom. E a pergunta que provavelmente todo mundo deve estar se fazendo: custa muito caro contratar um seguro? Bom, essa questão de caro, a gente sempre é uma pergunta que é corriqueira, né? Fala assim, mas todo seguro é caro, seguro é uma coisa que... Seguro, eu brinco que muitas vezes que é um mal necessário, a gente precisa ter, ninguém sabe o que está previsto. Então, o que eu julgo como caro é assim: caro é você contratar errado. Então, se você for fazer a devida contratação com um profissional que entenda do que faz, ele vai te trazer o preço justo. Falamos em algo em torno de 2%, tanto para o risco de RC profissional exclusivo, quanto para o risco total como empresarial, tá? Incluindo todas essas coberturas que nós falamos. Tem outras coberturas que nós podemos citar, mas essas são as principais. Também tem a questão de assistência, para te dar um reparo, algumas coisas que você vai ter de problemas no dia a dia. Então, assim, se você juntar todos os valores agregados que o seguro vai te dar, não eu acho um valor caro, 2% em torno do risco todo que você vai ter, tá? Mas é lógico, isso tem que ser sempre estabelecido. Eu estou fazendo uma média, foi um trabalho que a gente fez de um custo médio de 2%. Porém, a gente precisaria ver caso a caso, porque como tem variáveis de coberturas, a gente tem que analisar vários fatores, mas é em torno disso. Então, se você quer cobrir um patrimônio de 100 mil reais, custa 2 mil reais. 200 mil reais custa 4 mil reais. Sim. É isso. Sim. E eu tenho que pagar esse valor à vista? Esse valor, normalmente, as seguradoras, até pela situação econômica hoje do nosso país, elas fazem o máximo para parcelar, tá? Tem algumas alternativas de pagamento, cartão de crédito, débito em conta, boleto. Nunca pague esse seguro diretamente para o seu corretor, tá? É importante mencionar isso. O corretor ele faz o papel de intermediação do seguro, mas ele não recebe os seus valores, a seguradora mesmo que vai acabar recebendo esses valores. Então, o que é importante? A seguradora entender a situação do empresário e facilitar.
Alguns casos, elas parcelam mais, porém, normalmente com cobrança de juros. Então você pode colocar até como uma despesa mensal do seu negócio, porém você pagará um pouco de juros por isso. Entendi. E, bom, então a gente pode parcelar em até quantas vezes? Então, como eu disse, até 12 vezes é passível de ser 12 negociado, vezes. exato. Você consegue negociar em até 12 vezes, mas nesses casos você acaba pagando um pouco de juros. Se ainda assim for o mais viável, acredito assim, os clientes me perguntam, mas como é melhor fazer? A melhor forma para fazer é aquela que cabe no seu bolso e que é melhor para você. Para mim não muda, né? É indiferente. Eu normalmente, por prezar pelo cliente, gostaria que ele pagasse menos juros, mas nem sempre é a realidade, é o que ele está podendo naquele momento. Bom, então a pessoa precisa, na verdade, fazer uma cotação, né? Isso aqui são valores básicos que a gente está falando. Importante fazer uma cotação. Importante fazer uma cotação, importante procurar um profissional que entenda do risco, tá? Como eu disse, você ter a cobertura, você ter contratado não significa que irá receber, porque você tem que estar devidamente amparado nessa questão. Então você tem que garantir, eu tenho um profissional que trabalha para mim de vez em quando, ele fez algum erro aqui, ele vai ter a cobertura? Não, ele não vai ter a cobertura. Então assim, é importante você procurar um corretor para estabelecer essa cotação, ele vai entender do seu negócio, ele vai entender do seu risco e trazer a solução adequada para o que você precisa. Então assim, você pode sim procurar outros corretores? Pode, mas é sempre bom ficar atento. Em seguro não existe milagre, ele sempre vai ter variações de custo de um corretor para outro, mas tem a forma certa de se fazer e a forma errada. Um exemplo, você pode fazer a cobertura do seu estabelecimento que vale 400 mil aos olhos da seguradora e você colocar apenas como 200 mil. O seu estabelecimento pega fogo, dá um prejuízo de 50 mil, você só tem 200 mil contratado e ele vale 400. Você acha que você vai receber 50 mil da seguradora? Não, ela vai te pagar proporcional ao que você tem de cobertura, que é 50% do estabelecimento. Então você vai ficar com 25 mil de prejuízo. E eu estou falando da cobertura mais barata, que é a de incêndio, é um risco menor, então o custo é bem baixo. Você economizou R$100 no ano e perdeu R$25 mil por causa de um sinistro e uma contratação indevida. Então é importante ter esse conhecimento. Bom, muito bom. Então, Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu mesmo, você tirou várias dúvidas aqui que realmente eu não sabia. E, bom, as pessoas precisam fazer uma cotação, né? Então, você como um profissional especializado no mercado pet, eu vou deixar então aqui os teus contatos aqui na descrição desse vídeo. E as pessoas vão entrar em contato com você e você faz a cotação para ver o que dá, né? Estamos aqui para auxiliar no crescimento desse mercado, que é potencial demais. Hoje em dia a gente vê o quanto os nossos animaizinhos são presentes na nossa vida, importante na nossa vida, e as pessoas têm feito por esses animais e o mercado tem crescido demais, é um mercado muito amplo, porém acredito que a parte de seguros ainda está um pouco atrasada. Está engatinhando. E a gente está buscando aí melhorar essa questão, esse relacionamento. Muito bom. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos segue nas redes sociais e te vejo no próximo vídeo.